Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema será livre. O mediador fará o sorteio do candidato que irá perguntar e de outro para responder. A pergunta deverá ser feita no tempo máximo de 30 segundos, com resposta em 2 minutos. A réplica terá 1 minuto e meio e a tréplica 1 minuto. Não haverá repetição, de modo que cada candidato perguntará apenas uma vez e será perguntado apenas uma vez. Em caso de ofensa pessoal ou moral, o direito de resposta será avaliado pela equipe jurídica da organização do debate. Então agora eu vou sortear quem irá fazer a pergunta. Candidato Álvaro Dias. Agora vamos ver quem irá responder a pergunta. Candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Olha, eu não teria coragem, Boulos, de fazer qualquer proposta ou qualquer promessa nessa campanha eleitoral se antes eu não falasse em promover a reforma desse sistema de governança que é corrupto, que é um balcão de negócios, que estabeleceu, toma lá da cá, uma relação desonesta entre os poderes. Certamente, se preservarmos esse sistema, as promessas serão palavras soltas ao vento. Eu consulto... Tempo esgotado, candidato. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Olha, o sistema político brasileiro está podre. Está podre, em primeiro lugar, porque o poder econômico prevalece sobre a política. Como já disse inicialmente, desde o financiamento de campanha eleitoral pelos grandes interesses, pelos empresários, pelos banqueiros, pelos latifundiários, e que depois recebem isso de volta em projetos de lei, em licitações, em favorecimentos. Por isso, nós queremos acabar com qualquer tipo de financiamento privado de campanha eleitoral. Essa é uma primeira medida necessária. A segunda é trazer o povo para participar do centro das decisões. O Brasil é muito maior do que a Praça dos Três Poderes. Não dá para entender que governabilidade é apenas uma reunião entre o presidente da República e o presidente do Congresso. Ainda mais quando isso se faz trocando voto no parlamento por cargo em governo e ministério. Nós somos contra. Democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada 4 anos e os representantes fazem o que querem, como se o voto fosse um cheque em branco. O povo tem que ser chamado a decidir com plebiscitos, com referendos, com conselhos. A participação popular é essencial para reformar o sistema político. E, por fim, é preciso ter transparência. Transparência nos negócios públicos, seja por participação direta, seja por participação digital, por meio de aplicativos, que é o nosso programa Democracia 5.0. O poder pode estar na mão das pessoas, consultando e definindo sobre os negócios públicos. Agora, Álvaro, é importante que se tenha coerência. Eu tenho coerência. Meu partido, o PSOL, tem uma bancada extremamente combativa, que assinou, inclusive, o plano de reforma política da coalizão e da CNBB, que propõe todas essas medidas e muitas outras para mudar o sistema político brasileiro. Candidato Álvaro Dias, 1 minuto e meio para a réplica. Além da reforma política, que é a matriz de todas as reformas, é essencial a mudança desse sistema de governança que é corrupto e incompetente, instalado em Brasília, clonado, transplantado para estados e municípios, distribuindo a corrupção e a incompetência. É o balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da relação desonesta entre os poderes, da preservação dos privilégios. Este sistema de governança é a causa maior dos problemas que nós estamos vivendo. Alguns estão sendo presos, outros ainda serão. Mas se preservarmos esse sistema, ele continuará fabricando ladrões do dinheiro público e barões da corrupção. O Brasil não vai alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza se esse sistema prevalecer. Este é o sistema esponja,
que esgota a capacidade financeira do poder público de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento, enfim. A substituição desse sistema é essencial para que possamos apresentar as nossas metas, as nossas propostas. Falar em promessas durante a campanha com esse sistema é soltar palavras soltas ao vento. Nenhuma promessa se concretizará se esse sistema prevalecer. Este é o sistema... Tempo esgotado. Candidato Guilherme Boulos tem 1 minuto para a réplica. É verdade. Agora, não adianta vir falar em renovação só apenas aqui no debate. Você, por exemplo, Álvaro, ficou 20 anos no PSDB, que é um partido que reproduz essas práticas como a maioria dos que estão no sistema político brasileiro. Nós não. Nós sempre enfrentamos essa prática do toma lá da cá, a prática do balcão de negócios, que inclusive se expressa em alianças espúrias. Alianças que não são definidas por concordância política, são definidas por critério fisiológico. A nossa aliança do PSOL, do PCB com movimentos sociais é feita de um outro jeito. Agora, repito aqui, é fundamental chamar o povo para o centro da decisão. E por isso, a nossa primeira medida será, no dia 1º de janeiro de 2019, chamar um referendo para revogar todos os absurdos que o desgoverno do Temer fez no Brasil, com apoio de vários candidatos que estão aqui. Revogar a reforma trabalhista e congelamento dos gastos sociais. Tempo esgotado. Obrigada, candidatos. Vamos para mais uma rodada. E agora eu vou sortear quem vai fazer a pergunta. Candidata Marina Silva. E agora eu vou sortear quem irá responder a pergunta. Que é o candidato Ciro Gomes. Candidata, 30 segundos para a sua pergunta. Ciro, um dos graves problemas da saúde pública que eu e meu vice Eduardo Jorge, que aprovou a lei dos genéricos, identificamos, é a falta de remédio de alto custo para os pacientes. As pessoas têm que entrar na justiça para poder conseguir um remédio que muitas vezes é essencial para cuidar da sua vida e evitar a morte. Qual é a sua proposta em relação ao problema do acesso ao remédio para as pessoas? Candidato, 2 minutos para a resposta. Eu agradeço à minha estimada amiga Marina Silva essa pergunta, porque ela corresponde de fato a uma das maiores emergências populares da nação brasileira. Eu, entre outras vivências, prefeito, governador, ministro, deputado de oposição, deputado líder de governo, eu servi ao cearense como secretário de saúde e pude testemunhar muito de perto que a atenção básica, que, sob o ponto de vista numérico, está praticamente universalizada no Brasil, acaba não tendo o melhor resultado por 2 problemas. A distribuição de remédios, não só os de alta linhagem tecnológica, de custos mais graves, que inclusive estão sendo judicializados, importando até em abusos por aí afora, depois podemos comentar esse aspecto. Mas também pela falta absoluta, por regra, no Brasil, tanto mais grave no interior, de acesso a especialistas e a exames mais sofisticados de imagem, por exemplo. A nossa ideia é de que você tem que centralizar toda a licitação dos remédios, unindo consórcios de municípios, ou todos os municípios e o Estado, e fazer com que essas licitações procurem acompanhar os fluxos por onde os remédios saem. É evidente que há um certo caos na necessidade desse remédio ou daquele, mas é possível modernamente, com auxílio de computadores, você fazer a estatística. Nós estamos avançando com esse sistema no Ceará e estamos conseguindo um relativo êxito. E completamos, inclusive, a distribuição dos remédios com a distribuição em pontos de grande afluxo popular, como os terminais rodoviários de ônibus urbanos, por exemplo. Então, aquela lista básica dos 124 remédios são distribuídos nos postos de saúde, há uma descontinuidade aqui e ali, há uma central de medicamentos que unifica as compras do Estado, da capital e dos municípios do interior, e isso minimiza as ausências. Mas, às vezes, a licitação dá deserta, às vezes há problemas de outra natureza de distribuição e entrega pelas próprias distribuidoras e fabricantes. E isso me põe a lembrança de que o Brasil precisa celebrar um novo projeto industrial para ganhar autonomia na produção dos insumos para a saúde, deixando de comprar lá fora com o dinheiro dos brasileiros, o que podia gerar empregos aqui. Candidata tem 1 minuto e meio para a réplica.
Uma das propostas que eu e Eduardo Jorge temos em relação ao acesso aos remédios, além de que eles devem estar disponíveis nos postos de saúde, sobretudo os medicamentos de necessidade urgente para pressão, para diabetes, a disponibilidade desses remédios. Agora, no caso dos remédios de alto custo, uma coisa que nós vamos fazer é quebrar as patentes, como foi no caso da AIDS. Nós, recentemente, acabou de ser tomada uma decisão de não quebrar a patente de um remédio essencial para a hepatite C, que mata milhões e milhões de pessoas. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui nesse debate, 3 pessoas irão morrer por causa da hepatite C. Existem cerca de 12 mil pessoas na fila esperando o remédio. São mais ou menos 700 mil pessoas atingidas pela hepatite C. E nós vamos quebrar a patente do Cefazbolvi, que, se tivesse sido quebrada, agora Manguinhos ia poder produzir o remédio, e isso não iria custar tão caro. Sabe quanto vai custar para a multinacional? Vai custar mais de R$1 trilhão o dinheiro desse remédio tão essencial. Eu digo isso porque eu sei na Amazônia o quantas pessoas padecem com a necessidade desse remédio. Nós vamos quebrar as patentes para que as pessoas possam ter acesso ao remédio. Tempo esgotado. Candidato tem 1 minuto para a tréplica. Esse foi o escândalo da semana. Num país infernizado pela tragédia do desemprego, da informalidade, da violência, 60 mil mulheres foram estupradas no Brasil ante a absoluta impotência. Mas o escândalo da semana foi isso. E a Marina, com a delicadeza dela, embora tenha colocado com muita dureza essa denúncia com a qual eu absolutamente concordo, não afirmou aquilo que é grave. Esta aberração foi, infelizmente, feita pelo Judiciário brasileiro. O Judiciário brasileiro vedou a possibilidade de Farmanguinhos, Fiocruz, produzir, porque a tecnologia já está dominada, a pretexto de guardar uma patente internacional. A diferença, foi só um lapso, não é de 1 trilhão, é de R$1 bilhão entre a encomenda privada, mas eu sei que é só bilhão para trilhão, do jeito que as coisas estão no Brasil, é só para reposicionar a questão. Mas eu estou absolutamente em afinidade. O Eduardo Jorge é um dos melhores cérebros do seu vice, é um dos responsáveis pelo Sistema Único de Saúde. Tenho por ele afeição. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada. Agora vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear agora quem vai fazer a pergunta. Candidato Ciro Gomes, pergunta. Vou sortear agora quem vai responder. Candidata Marina Silva, responde. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Eu vou ficar na saúde. Nas nossas andanças pelo Brasil, entre as 1000 emergências do desemprego, do medo, da violência, o nosso povo reclama muito por saúde, saúde pública. E uma das coisas mais graves é a atenção básica incompleta. Para a gente completar a nossa discussão sobre a sua pergunta anterior, qual é a sua ideia para a gente incrementar, melhorar, aperfeiçoar a atenção básica no Brasil? 2 minutos, candidata. Nós lançamos recentemente o Plano Vida Digna. No Plano Vida Digna, nós tratamos de 3 questões essenciais: o atendimento à infância e à educação, a saúde das pessoas, para que a gente possa resolver um problema dessa magnitude, e o cuidado com a primeira infância. Na saúde, eu e Eduardo Jorge estamos propondo fazer com que se tenha uma cobertura correta para o atendimento das pessoas. Nós queremos dividir o país em 400 regiões, onde criaremos uma autoridade nacional para cuidar da saúde em parceria com a autoridade do município e do estado. Essa autoridade será escolhida por concurso para blindar da politicagem. Vamos fortalecer o atendimento dos médicos de saúde da família nos postos de saúde, inclusive ofertando os remédios essenciais, como acabei de falar, o trabalho ambulatorial para que os pronto-socorros não fiquem sobrecarregados. E o que nós queremos é uma saúde que atenda rápido a pessoa, porque hoje as pessoas ficam meses
que tenha eficiência nesse atendimento e que trate as pessoas com respeito. Eu sei o que é entrar num hospital e antes de olhar para você, você já tem a receita. Nós queremos um atendimento que seja humanizado, que trate as pessoas com respeito e dignidade, combatendo corrupção, usando cada centavo do dinheiro da saúde para melhorar a vida das pessoas. Porque o dinheiro é pouco, apenas R$3 por paciente dia. Mas se a gente usar corretamente, dá para fazer muito, e eu e o Eduardo temos o compromisso de aumentar os recursos para a saúde, para que ela atenda as pessoas na hora que elas mais precisam. Nesse caso, eu tenho a felicidade de ter a pessoa que aprovou a lei dos genéricos e que ajudou a idealizar o Sistema Único de Saúde. 1 minuto e meio de réplica. Eu fiz essa pergunta porque, de fato, corresponde ao mais grave drama brasileiro. Claro que a denúncia da corrupção, o desemprego, a violência estão aí frequentando, mas a angústia maior das mães de família no Brasil é, de fato, precisar da saúde e o pavor que tem, numa emergência, ficar nessas desumanas filas e portas de hospital e a questão da atenção básica, onde se faz a prevenção. A minha ideia, nesse caso, é criar, segregando do orçamento, que hoje é de 128 bilhões de reais para a saúde, e isso precisa ser melhorado com a revogação da emenda 95, que é uma perversidade, 4 bilhões, ou seja, uma ninharia proporcionalmente ao que está orçado já, e esses 4 bilhões serão disponibilizados para um prêmio para cada unidade básica de saúde de todo o Brasil que cumprir metas objetivas de satisfação do usuário e metas objetivas de prevenção. Diabetes, hipertensão, a mortalidade infantil, mortalidade materna, alguma meta de conjuntura, chikungunya, dengue, que ciclicamente, na malária e febre amarela, que volta, o sarampo, que volta nessa tragédia brasileira, mas a coisa mais importante aqui para obter a humanização do tratamento é empoderar o usuário. Ele vai dizer com a sua identidade protegida se foi bem atendido. Atendidos esses requisitos da meta de desempenho, o governo federal vai dar R$100 mil por ano por unidade básica de saúde, o que corresponde a até 15 salários. Ok, acabou o tempo. Candidata, 1 minuto para a tréplica. O atendimento de saúde, nos postos de saúde, com os médicos de saúde da família, com as equipes de saúde da família, é o que ajuda a humanizar o atendimento de saúde. 30% das doenças são evitadas de ter uma evolução, um agravamento, se a gente tiver esse tratamento adequado. Nós vamos, inclusive, estimular para que tenhamos mais médicos generalistas para poder atender as pessoas. Hoje nós temos muitos especialistas, mas a gente perdeu o clínico geral. Nós queremos estimular para que os nossos jovens entrem numa faculdade para fazer um curso de medicina com um olhar voltado para o atendimento à vida, o cuidado com a vida. Isso a gente consegue estimulando valores, o respeito à vida, o respeito à dignidade humana. E é isso que eu e Eduardo vamos fazer. Tratar as pessoas de forma rápida, de forma eficiente, com amor e com respeito. Ok, candidata. Obrigada. Vamos agora para mais uma rodada. Eu vou sortear quem fará a pergunta. Candidato Fernando Haddad. E agora eu vou sortear quem vai responder. Candidato Geraldo Alckmin. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Gostaria de perguntar para o Alckmin o seu posicionamento sobre duas medidas do governo Temer que conta com o apoio do seu partido. A reforma trabalhista, especificamente a questão da terceirização e a emenda constitucional do teto de gastos. Candidato, 2 minutos para a resposta. Olha, primeiro em relação à reforma trabalhista. Nós somos favoráveis, ela acabou com o cartório verdadeiro, que era esse escandaloso imposto sindical. O Brasil tinha 17 mil sindicatos e o mais absurdo é que destes, 1/3, 5.700 sindicatos são patronais.
tudo vivendo de dinheiro de imposto sindical. Nós teremos agora sindicatos realmente legítimos, que vão fazer convenção coletiva. O Brasil modernizou a sua legislação e nós estamos frente a 13 milhões de desempregados. Herança do PT, da Dilma e do PT. Quebraram o Brasil, destruíram as empresas estatais. O Petrolão foi o maior escândalo do mundo de desvio de dinheiro público. O Brasil terá o ano que vem 6º ano de déficit primário. Não precisaria PEC do teto, se não fosse o vale tudo do PT, que não tem limites. Para ganhar a eleição, vale tudo. E quem paga a conta é o povo. 63 mil assassinatos no Brasil. Pobreza, 9 milhões de pessoas levadas para a linha abaixo da pobreza. Mortalidade infantil piorou, todos os indicadores pioraram. O Brasil vive um período duríssimo e não é fácil colocar a casa em ordem. Vou fazer grandes reformas já no comecinho do ano para trazer confiança de volta, para o Brasil voltar a crescer, ter emprego. O Brasil não vai crescer sem investimento. E em relação ao governo Temer, quem escolheu o Temer foi o PT. Ele era vice da Dilma, aliás, reincidentes, porque escolheram o Temer 2 vezes. Tempo esgotado, candidato. Candidato tem 1 minuto e meio para a réplica. Bom, rapidamente, nós vamos revogar a reforma trabalhista que fragiliza o trabalhador perante o empregador, ao cobrar o advogado da empresa quando, parcialmente, o trabalhador não conseguir provar as alegações contra o empregador que não paga os seus direitos. Contra a terceirização. Terceirização fragiliza o trabalho diante do capital, que é prática do PSDB. Contra o teto de gastos, que congela por 20 anos as despesas públicas de educação, saúde e segurança, todas somadas. Você pode aumentar uma, mas para aumentar uma despesa você tem que necessariamente diminuir a outra. E por isso que o serviço público, durante o governo Temer, PSDB, vem entrando em colapso. Sobre o Temer era vice da Dilma, mas quem se uniu ao Temer para trair a Dilma, porque se ele não tivesse os votos do PSDB, ela não seria afastada, foi o PSDB. Ele que colocou o Temer lá com um programa totalmente diferente do aprovado nas urnas em 2014. E para terminar, o senhor deveria ler a entrevista dada pelo ex-presidente do seu partido, Tasso Gereissati, que fez um gesto muito corajoso. Assumiu que sabotou o governo desde a reeleição, aprovando medidas que o próprio PSDB era contra e que gerou a crise. Ok, tempo esgotado. Candidato, 1 minuto para tréplica. Olha, o candidato Haddad desvirtua as palavras do Tasso Gereissati, que diz que o partido deveria fazer uma autocrítica. Eu também estou de acordo. Todos os partidos estão fragilizados, inclusive ao meu, todos estão fragilizados e todos deveriam fazer autocrítica. Mas o PT, ao invés de fazer autocrítica, lança candidatura na porta de penitenciária e tenta desmoralizar as instituições brasileiras. Um país só avança com instituições sólidas, com respeito à lei. Ninguém está acima da lei. O impeachment, o PT pediu dezenas de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Dezenas de impeachment. O impeachment foi feito sob a égide do Supremo Tribunal Federal. É o único mecanismo que existe no modelo presidencialista. Eu sou parlamentarista, defendo um modelo muito mais moderno, muito mais ágil, mas quero trazer uma palavra de esperança. O Brasil vai voltar a crescer. Tempo esgotado. Obrigado aos candidatos. Vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear quem fará a pergunta. Candidato Geraldo Alckmin pergunta. Agora vou sortear quem vai responder. Candidato Henrique Meirelles responde. Candidato, 30 segundos para a pergunta.
Uma questão que a todos preocupa é a questão da segurança pública. Eu disse há pouco que nós tivemos, o ano passado, 63 mil pessoas assassinadas no Brasil. A maioria jovens, negros, pobres, uma coisa inimaginável, né? O aumento que teve a criminalidade no Brasil. Pergunto ao candidato Henrique Meirelles a sua proposta para a questão da segurança pública. Candidato, 2 minutos para a resposta. Obrigado. A segurança pública tem que ser administrada com capacidade e competência, porque a violência se combate com a inteligência. Em primeiro lugar, é necessário que todos os estados brasileiros possam equipar as suas polícias. Existem estados que há 20 anos ou 10 anos não contratam um policial. Então, é importante que a economia cresça, que os estados possam ter aumento de arrecadação, comprar equipamentos, comprar armamentos, viaturas e contratar policiais. A partir daí, as polícias estando equipadas, é necessário um sistema nacional de informações, porque um dos problemas no Brasil é que o crime muitas vezes está sempre um passo à frente. Ou pior, nós temos aí líderes de facções que estão comandando o crime de dentro das prisões. Então nós precisamos de ter um serviço nacional de informações em que coloque as forças de segurança, na realidade, ao invés de um passo atrás, um passo à frente do crime, e possam dar informações em tempo real para a polícia militar de um estado que muitas vezes não se comunica com a polícia civil, e equipar a Polícia Federal, de fato, prestigiar, equipar, dar condições para a Polícia Federal administrar esse sistema nacional. E também um policiamento eficaz de fronteiras. Por quê? Porque o contrabando de armamentos e etc. é o que, de fato, alimenta o crime no Brasil. Então, temos que fazer tratados com os países e combater dos dois lados a violência. Tempo esgotado, 1 minuto e meio de réplica. Olha, essa é uma das grandes preocupações. O Brasil, infelizmente, hoje, ele não é apenas a passagem de droga, mas é um dos grandes consumidores de droga. Me lembro que há um mês atrás estive em Campinas com o padre Haroldo, e que se dedicou a vida inteira à questão da dependência química, e ele se referia, como aqui também ao lado, na Fazenda Nova Esperança, ao problema do crack. De um lado é crime, tráfico de drogas, tráfico de armas, de outro lado é saúde pública, é dar a mão ao jovem para que ele saia da dependência química. A nossa proposta é um trabalho firme na questão de fronteiras, com tecnologia. Hoje o CISFRON, que é o Sistema de Controle de Fronteiras, não cobre nem 4% dos 17 mil quilômetros de fronteira seca que nós temos, com os maiores produtores de droga do mundo. Além disso, também o tráfico de armas, armamento pesado entrando no país. Então, tecnologia, gestão, integração de informação e inteligência, Agência Nacional de Inteligência, e vou criar uma Guarda Nacional em caráter permanente, com os conscritos das Forças Armadas, para a questão das fronteiras e atuar rapidamente nas 150 cidades mais violentas. Em São Paulo, nós reduzimos de 13 mil para 3 mil os assassinatos, 10 mil vidas salvas. Ok, seu tempo acabou. Agora 1 minuto para a tréplica. Obrigado. O que dá condições do crime recrutar jovens de todo o país, em primeiro lugar, é o desemprego. Quer dizer, o jovem desempregado sem condições de sobrevivência, ele é uma vítima do crime, e pode ser recrutado para isso. Portanto, é fundamental desenvolver a economia, criar empregos e empregarmos todos aqueles que têm condições e querem trabalhar. A segunda questão mais importante é o jovem que não está na escola. Então,
Nós precisamos ocupar esse jovem com atividade produtiva, onde ele está aprendendo para melhorar o seu futuro e também colaborar com o país. Portanto, nós temos que ter ensino integral em todas as escolas, do ensino médio, inclusive, e do ensino fundamental, e também estender o ProUni para as creches, para começar do início. Tempo esgotado. Candidato, vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear quem fará a pergunta. Candidato Henrique Meirelles pergunta. E quem responde é o candidato Fernando Haddad. 30 segundos para a pergunta. Aqui eu sorteio. O candidato Fernando Haddad responde. 30 segundos para a pergunta. Candidato, quando eu assumi a presidência do Banco Central, a convite do então presidente Lula, a primeira coisa foi uma injeção de confiança no país. No momento em que o meu nome foi anunciado, a confiança no Brasil, que estava baixa, subiu imediatamente. E depois, no governo da Dilma, a confiança caiu durante 5 anos. O que o senhor fará? Tempo esgotado. Candidato, 2 minutos para a resposta. 2 minutos, candidato. Bom, eu não pude ouvir a pergunta, mas, em primeiro lugar, gostaria de me referir ainda à questão anterior e me congratular com os bispos do Brasil, os bispos católicos do Brasil, que se manifestaram textualmente contra a reforma trabalhista, que deixou o trabalhador brasileiro em situação muito difícil no mercado de trabalho. A terceirização, a chamada pejotização, que tira recursos da Previdência, inclusive, porque eles não contribuem com a Previdência do mesmo jeito que o trabalhador de carteira assinada. E o teto de gastos, que congela praticamente os serviços sociais do Brasil por 20 anos e que foram aprovados pelo PSDB sob o comando do ministro Meirelles à frente do Ministério da Fazenda do governo Temer, colocam em risco a saúde social do Brasil. Se nós não olharmos para o sofrimento do povo, nesse momento, para quem está faltando creche, para quem está faltando remédio, como disseram aqui Ciro e Marina, para quem está faltando gás a preço justo, para quem está faltando renda para terminar o mês, se nós não olharmos para esse trabalhador brasileiro agora, nós vamos colher frutos muito ruins. Nós temos que rever a legislação aprovada durante o seu mandato à frente do Ministério da Fazenda para recuperar a confiança do povo, porque talvez o senhor tenha recuperado a confiança dos banqueiros, da Faria Lima, mas do povo, esse governo não recuperou a confiança. Nós vamos voltar a ser felizes de novo, investindo no social e fazendo do povo parte da solução, porque a exclusão social é que gera tamanha desigualdade e o baixo desempenho da nossa economia. Povo com dinheiro, a economia cresce, gera emprego e gera oportunidade. Agora o candidato tem 1 minuto e meio para a réplica. Não. Nos 8 anos em que fui presidente do Banco Central, a confiança cresceu e o Brasil cresceu, houve investimentos, o país criou empregos, porque uma coisa que o candidato não entende é que é necessário a confiança para se haver a compra de máquinas e equipamentos, expandir a economia e, com isso, as empresas contratarem trabalhadores. Não é o governo só que contrata gente, não. Muito pelo contrário. É importante que as empresas contratem trabalhadores para aumentar o emprego e a renda do país. Quando a Dilma assumiu e aplicou aí sim o programa do PT com vontade, o Brasil entrou na maior recessão da história. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, o PIB brasileiro, o produto tinha caído mais de 5%. Nós tínhamos 14 milhões de desempregados. Então, essa crise, candidato, talvez seja o caso de você se informar melhor, essa crise foi criada pelo governo da Dilma. Essa crise foi construída pela aplicação do programa do PT. Então, neste momento, agora, nós estamos vivendo um momento em que o Brasil
conseguiu sair do fundo do poço, mas ainda tem milhões de desempregados. Não houve tempo para se resolver todos os problemas que foram criados no governo do PT. Portanto, agora sim, nós vamos ganhar esta eleição e, a partir do ano que vem, o Brasil vai crescer e criar emprego. Tempo acabado. Agora o candidato tem 1 minuto para tréplica. Eu considero a ingratidão um dos maiores pecados na política. O candidato Meirelles foi por 8 anos presidente do Banco Central do governo do PT. Do PT. Durante 12 anos de estabilidade democrática, nós geramos 20 milhões de empregos, quase 17 milhões na iniciativa privada, o restante no serviço público. 20 milhões de postos de trabalho em 12 anos, considerados aí os 4 anos do governo Dilma. Após a reeleição da presidenta Dilma em 2014, o presidente do PSDB admitiu semana passada que o partido, contra suas convicções, começou a sabotar o país. Não o governo, mas o país, gerando a crise em que nós estamos hoje. Sim, nós vamos recuperar a confiança dos investidores, mas, sobretudo, nós vamos recuperar a confiança do povo mais pobre. No dia 7 de outubro, o Brasil vai voltar a ser feliz de novo, porque o povo vai ser considerado. Tempo esgotado. Obrigado aos candidatos. E agora vamos para a última rodada. Então, quem fará a pergunta, obrigatoriamente, é o candidato Guilherme Boulos. E quem vai responder é o candidato Álvaro Dias. 30 segundos para a sua pergunta. Olha, uma das maiores e mais silenciosas injustiças desse país é a desigualdade de gênero. As mulheres ganham 30% menos do que os homens, especialmente as mulheres negras. O Brasil é o 5º país em violência contra a mulher no mundo. Eu queria te perguntar, Álvaro, por que o seu programa e boa parte dos programas dos candidatos dedicam tão pouco espaço e tão pouca prioridade à questão das mulheres? O nosso foi feito levando em conta a igualdade de gênero. 2 minutos para a resposta, candidato. Primeiramente, eu volto a uma referência anterior feita por você, de que eu participei partidariamente do PSDB durante muito tempo, e é verdade, mas sempre na oposição. Eu fui governo, nesses 42 anos de mandato, apenas 4 anos quando fui governador do Paraná, e 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando, em razão da prática da coerência, apoiei a instalação de uma CPI para investigar corrupção no governo do meu próprio partido e fui expulso. Sempre na oposição, como contestador, como rebelde, mudei de siglas várias vezes, exatamente para eu não me conformar. Essa inconformidade me levou a mudar de siglas para não mudar de lado, para preservar os meus princípios, os meus valores e a própria coerência política. Em resposta à sua indagação, nós temos uma legislação que defende a igualdade. O que o governo pode fazer é monitorar a legislação vigente para que o respeito à lei ocorra. No Brasil, nós elaboramos a lei muitas vezes bem, outras vezes mal, mas muitas vezes a lei é ignorada, outras vezes ela é interpretada ao sabor de conveniências e de interesses pessoais. Nós queremos, sim, monitorar a legislação para estabelecer como premissa básica o respeito à dignidade humana. Somos um país de várias crenças, de várias religiosidades, de várias raças, e, obviamente, esse respeito à igualdade é essencial, não só em relação aos valores, mas especialmente em relação ao protagonismo econômico e à participação política, a igualdade de gênero. Ok, o tempo acabou. Agora 1 minuto e meio para a réplica, candidato Guilherme Boulos. Eu tenho como companheira de chapa, com muito orgulho, a Sônia Guajajara, mulher nordestina indígena. O nosso compromisso é com a luta e com a causa das mulheres. Por isso, nosso compromisso é com a lista suja do machismo, porque o governo pode sim agir para poder acabar com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, fazendo com que empresas que façam isso sejam punidas.
não possam fazer crédito em bancos públicos, não possam fazer negócios com o governo e também tenham seu nome exposto com o selo do machismo. É também preciso enfrentar a falta de participação das mulheres na política. O nosso compromisso é com um gabinete ministerial paritário, metade dos ministérios sendo chefiados por mulheres. E também no parlamento, com uma reforma política com voto em lista, em que essa lista também seja paritária. A luta das mulheres está mudando o Brasil e tem sido exemplo para todos nós. As mulheres foram decisivas para derrubar Eduardo Cunha, um dos maiores canalhas da política brasileira. A luta pelo direito de decidir sobre seus corpos e agora, recentemente, tem protagonizado uma linda luta contra o fascismo, o ódio na política nesse país. E vão fazer uma grande e imensa manifestação no próximo dia 29 para levar as suas pautas, defender os seus direitos e defender o Brasil do atraso. Ele não. Ok, candidato tem 1 minuto para a tréplica. Há pouco tempo, uma policial militar mulher foi assassinada violentamente no cumprimento do seu dever aqui no estado de São Paulo. Imagine se esta mulher deveria ganhar menos que o seu colega policial. A questão da desigualdade no Brasil vai muito além da desigualdade entre homens e mulheres. As desigualdades sociais nesse país são gritantes porque nós vivemos diante de uma ilha de prosperidade, de fartura, de fortuna em meio a um oceano de dificuldades. 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Os nossos governantes deveriam pedir perdão ao povo brasileiro pelo que fizeram com esse país nos últimos anos, empurrando-nos para o caos. E as desigualdades sociais são decorrentes das desigualdades de oportunidades. E elas são decorrentes do fato... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos fazer um novo intervalo e no próximo bloco, jornalistas das emissoras de inspiração católica vão fazer perguntas para os candidatos. Até já.